Senhor nosso Deus e eterno Pai, mais uma vez queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui nesse culto de adoração, aonde o teu nome vai ser engrandecido, vai ser adorado pelo teu povo. Queremos apresentar aqueles que já estão nessa casa de oração, bem como aqueles que ainda não chegaram. Também aqueles, ó Deus, que não podem estar aqui por algum motivo. Nosso presbítero João Bosco está se recuperando, o diácono João Evangelista. O Senhor venha colocar as tuas mãos e abençoar a recuperação dos teus servos. Também te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos. Coloca as tuas mãos, aqueles que precisam do despertamento, meu Pai. Meu Deus, o Senhor é dono da tua igreja. Receba esse culto, a mensagem que vai ser ministrada, bem com os louvores. Tudo que for feito nesta noite, seja para a tua glória, para o crescimento do teu reino. Não deixe ninguém sair daqui do jeito que entrou, mas abençoa e opera de uma forma maravilhosa e toda especial. Queremos colocar, meu Deus, na sua dependência, porque o Senhor sabe o caminho da nossa vitória. Em nome de Jesus, repreenda todo o mal e esteja, meu Deus, na frente de tudo que for feito para a tua honra e para a tua glória. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez, mais essa oportunidade de estar louvando e bendizendo o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória, de todo o louvor, e pelo qual nós estamos aqui nessa noite, amém? Convido os irmãos para abrir a nossa Bíblia em Abacuque, Bíblia do profeta Abacuque, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 4, Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 2. Os irmãos fiquem de pé, por gentileza e reverência. Quem não encontrou está à minha direita aqui. Que diz assim o texto: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam o justo, e assim a justiça é pervertida. Vamos ler mais uma vez, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Feche os vossos olhos. Pai amado, graças te damos, Senhor. Te damos graça, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem tido misericórdia e graça para conosco, mesmo sem merecermos, Pai. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, diante da Tua presença, e te pedimos, Pai, que o Senhor venha conduzir, Senhor, cada palavra que venha ser dita, que o Senhor venha me usar como um canal de bênção para os meus irmãos, que venha fluir através de mim, Senhor, o Teu Espírito e a Tua palavra, meu Pai, para que venhamos crer, para que venhamos ter a nossa fé, meu Pai, edificada, para que venhamos ser vivificados pela Tua palavra. Pai amado, desde já, Senhor, eu te peço, repreenda, meu Pai, tudo aquilo que possa tirar a atenção, tudo aquilo que possa tirar, meu Pai, o foco dos teus filhos, da tua palavra, meu Pai, e que essa mensagem, Senhor, ela venha ser entregue, ela venha ser, meu Pai, proveitosa, e que venha se cumprir, meu Pai, aquilo que o profeta disse, que a tua palavra ela não volta para vazia, mas antes ela faz o que lhe apraz, Senhor. E desde já eu te dou graças, Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Jesus Cristo, que assim seja, amém e amém. Podeis sentar. Glória a Deus, aleluia. Estamos diante de um texto bem conhecido pela maioria, profeta Abacuque. Para quem não sabe, o profeta Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias.
ele profetizou praticamente na mesma época de Jeremias, e ele também profetizou acerca do juízo de Deus para aquela nação. A nação de Israel e a nação de Judá, elas estavam totalmente corrompidas. Era uma nação que estava deitada aos ídolos, que estava deitada à injustiça, que estava complacente com as coisas imorais, e por isso Deus não estava se agradando. E aqui o profeta Abacuque, assim como também Jó, ele vai fazer alguns questionamentos para Deus, ele vai se queixar para Deus, ele vai fazer essas perguntas para Deus: até quando, Senhor? O Senhor vai ver a injustiça e não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai ver a violência, vai deixar com que eu veja a violência e clame por socorro? Até quando o Senhor vai ver que a justiça ela é pervertida, que os ímpios eles só prevalecem em fazer maldade, e aqueles que são justos eles estão sofrendo na mão deles? Até quando? Porque o contexto em que Abacuque estava era um contexto em que, creio eu, que não seria muito bom para um profeta. Mas Deus, ele ama trazer os profetas nesse momento, porque profetas no momento de bonança nós temos muitos. Profetas para entregar chave de carro, chave de casa, para falar que Deus vai fazer, que vai acontecer. Mas hoje está escasso aqueles profetas que dizem assim: diz o Senhor, corrige a tua casa, corrige a tua postura, ande fielmente diante de Deus. E isso era o que nesse momento Jeremias fazia. E como crédito ao que Jeremias, que no caso aqui ele era contemporâneo a Abacuque, como ele recebia em troca das suas profecias, quando ele abria a boca para falar do Senhor, ele era apanhava, ele era jogado em cisterna, como aconteceu com ele, para morrer ali. Os profetas profetizavam: não vai à luta ao rei Joaquim, quando Jeremias falava: não vai, porque Deus quer levar vocês para a Babilônia, porque Deus ele quer purificar o seu povo. Deus não quer que vocês venham lutar, não quer que vocês venham resistir, mas Ele quer que vocês vão para lá, porque Deus vai usar essa nação para purificar o seu povo. Mas uma mensagem dessa ninguém quer entregar, somente aqueles que realmente têm compromisso com o Senhor. E as pessoas acham que ser profeta de Deus é algo fácil. Não, porque ser profeta de Deus é você entender, você sentir aquilo que Deus está sentindo e transmitir para o povo. É você entender o que Deus está passando no coração de Deus, está passando os sentimentos de Deus, e trazer isso para o povo de Deus. Lembra de Oséias, em que Deus vai falar com ele: olha, vai e pega uma mulher de prostituições, uma de muitos amantes, que se prostitui, e vai e tome ela como esposa, porque a nação de Israel se prostituiu. E isso vai ser a representação do profeta para com o povo, do Deus para com o seu povo. Então aquilo que Oséias, aquele casamento de infidelidade, estava representando nada mais nada menos que o relacionamento de Israel com Deus, em que Israel se deitava a todos os ídolos, em que Israel se deitava à prostituição, em que Israel se deitava à idolatria e se esquecia de Deus. Então o profeta ele sente na pele aquilo que Deus está sentindo, e ele tem que transmitir para o povo. E o que as pessoas não entendem, que aquele trato que o profeta recebe do povo nada mais é do que o trato que o povo tem para com Deus. Então, quando o povo rejeita o profeta, assim como foi com Samuel, ele não estava rejeitando o profeta, estava rejeitando o próprio Deus. Porque o profeta nada mais é do que boca de Deus na terra. Então, Abacuque aqui ele vai trazer essas queixas para o Senhor. Até quando, Senhor? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Toda essa corrupção, toda essa maldade, em que o justo cada vez mais eles estão sofrendo na mão dos ímpios. Mas o Senhor traz uma resposta para Abacuque. E nessa resposta, nos versículos, é que a partir do versículo 5, Deus fala: olha, Abacuque, eu farei coisas nos seus dias que, se alguém lhe contasse, vocês não acreditariam. Eu vou fazer coisas que, se alguém chegasse e relatasse para você, você não acreditaria. Porque eu estou trazendo uma nação que ela marcha na largura da terra, ou seja, o seu exército é incontável.
uma nação feroz, em que seus cavalos, eles são como lobos, que estão à espreita para atacar, são como aves de rapina, que estão descendo, mergulhando no ar para atacar a sua presa, em que a sua justiça são eles que decidem o que é justiça, em que os seus valores, eles determinam o que é o valor, e essa nação, ela vai vir contra vocês, e por onde elas passam, por onde essa nação passa, ela destrói tudo, ela toma todas as calas, e quando ela passa, quando ela sai, só fica a ruína. Essa será a nação que eu trarei contra vocês. Uma nação que irá fazer com vocês aquilo que vocês estão pedindo, por não ouvir a minha voz. E ele estava profetizando aqui a respeito da Babilônia. E nós sabemos o que a Babilônia fez, o rei Nabucodonosor fez com o povo de Deus naquela época. Arrastou, levaram todos os cativos, queimou o templo, destruiu os muros, acabou, arrasou com a cidade. Mas Deus disse que iria falar e que ia mostrar para aquele povo qual que seria a paga da sua imoralidade, qual que seria a paga da sua infidelidade, qual que seria a paga da sua idolatria. Eu abro um parêntese aqui, porque um amigo, ele veio falar comigo e falou: Fernando, esse pessoal que mexe com o satanismo, sabe, que mexe com essas outras religiões, esse povo é doido, não é? Eu falei: não, eles não são doidos, eles estão conscientes do que eles estão fazendo, eles sabem o que estão fazendo, as coisas para eles são até mais reveladas, porque são claras, eles sabem de tudo que pode e que não pode. Doido para mim é aquele que vem para a igreja, vive uma vida aqui dentro e outro lá fora. Aquele que vem, se faz de crente, acha que está sendo crente, mas lá fora ele escandaliza o nome de Deus. Porque esse Deus a qual a Bíblia aqui ele vai nos revelar, vai dizer que ele ajunta os oceanos e os mares na palma da sua mão, que ele chama os trovões e os raios pelo nome, que ele chama as estrelas pelo nome, que ele faz com que os montes se abalem, se tornem terra plana. Esse Deus aqui, ele chama ele de Senhor dos Exércitos, porque ele nunca perdeu uma batalha. E a minha Bíblia diz que ai daquele que escandalizar um desses pequeninos. Então louco é esse que está dentro da casa do Senhor, mas está fingindo de engano, está andando enganosamente. Porque veja, aqui tinha no contexto de Abacuque e de Jeremias vários profetas, não era um, não eram dois, eram vários profetas que profetizavam falsamente em nome de Deus. Haviam vários profetas que, usando o nome de Deus, levaram o povo ao engano, levaram o povo a falhar, levaram o povo a cair. E como consequência, o Senhor trouxe essa nação, os babilônios, para trazer juízo até eles. E o contexto em que nós estamos vivendo hoje, ele não está muito diferente. Se você vai nas mídias sociais, se você vai nos canais do YouTube, você vê cada coisa que os pseudos cristãos estão fazendo, que faz com que aqueles que andam seriamente diante de Deus virem chacota. São tantas coisas que eles estão fazendo em nome de Deus, que faz com que nós venhamos ser motivo de piada. Que a palavra de Deus venha perder a sua credibilidade. Porque aqueles que deviam andar seriamente, eles estão tratando as coisas de Deus de uma forma banal. O meu cunhado, a família dele, por parte de mãe, todos por parte de mãe, se eu não me engano, exceto uma prima dele, mexe com feitiçaria. Estávamos eu, meu pai, meu irmão, estávamos lá na casa dele, há um tempo atrás, e ele contou algo para mim que me fez refletir bastante. Ele falou: Fernando, você não sabe o que aconteceu. Estava aqui meu irmão e a esposa dele, e a esposa dele cismou que queria ir na casa da minha avó, na casa da Lindinha. E meu irmão já olhou para mim assim, tal, e ela falou que quer ir, e chamando ele falou: eu não vou, mas você não vai ver sua avó? Eu falei: não, eu não quero mexer com aquela mulher não. E disse que, mas por que você não quer? E o outro irmão dele que estava lá falou: vem cá. E ele mostrou. Na quinta-feira, estava lá na sala deles,
e eles estavam fazendo um ritual. Tinha ali uma cruz que quem foi fazer o trabalho arrancou do sepulcro, uma terra de cemitério e as demais oferendas. Eles estavam ali fazendo o trabalho. Isso na quinta-feira. E no sábado, esse rapaz que estava fazendo despacho voltou lá, todo arrebentado com dinheiro. Aí falou: o que você está fazendo aqui? Falou: não, a entidade, ela me bateu, ela mandou devolver a cruz aonde eu arranquei e mandou trazer esse dinheiro aqui, porque ela falou que se eu quiser andar errado, fazer as coisas de qualquer maneira, é para mim ir para a igreja, porque ele não aceita. E a minha cara foi no chão. Então nós vemos que até o inimigo está usando desse escárnio, dessa zombaria para conosco, por causa dessas pessoas que não estão tendo temor do nome de Deus. Até o inimigo ele está se escarnecendo daquela postura que os que se dizem cristãos estão tomando aí fora perante a sociedade. E no contexto de Abacuque não era diferente, porque os profetas estavam enriquecendo, os príncipes, o rei que era para cuidar do povo, ele estava pervertendo a justiça, ele estava fazendo tudo aquilo que era contra o que Deus tinha determinado, porque Deus estabeleceu, falou com Samuel, e também falou com Moisés. Se você for ler lá em Deuteronômio, o Senhor falou com Moisés, se não me engano, capítulo 17, olha, escreve isso, e fala tudo que um rei da nação de Israel deveria fazer. Era não acumular muitas riquezas, era cuidar do seu povo, ser marido de uma mulher só, ter uma cópia da lei para poder meditar nela de dia e de noite. Se tivesse uma guerra, o rei ia ter que estar na frente. Mas os reis de Israel, eles deixaram esse conselho, eles deixaram a cópia da lei, deixaram de seguir a Deus e se viraram aos deuses. E o desejo por essas coisas começava a consumi-los, e eles levaram o povo a errar. Mas o que me chama a atenção aqui é que Abacuque, ele faz esses questionamentos para com Deus, e aqui eu trago um parênteses, para que você venha entender aqui que tem muito crente que se diz perdido, tem muito crente que está desesperado com a condição do Brasil, tem muito crente aí que está em tempo de arrancar os cabelos. Está assim porque você não tem relacionamento com Deus, porque aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas, e Deus fala lá em Amós que Deus não fará nada sem antes revelar os seus profetas. Então, se você está muito angustiado, muito apavorado, é porque você ainda não sentou para conversar com Deus acerca do futuro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque Deus não nos deixa enganados. Deus, ele não perde o controle sequer um minuto. Ele estabeleceu o seu trono acima de todas as coisas, e ele domina sobre todas as coisas. Ele não perdeu o controle, ele não será pego de surpresa. Não, esse Deus aqui, em qual as pessoas aí, eles estão tirando chacota, falando: cadê os crentes que estavam orando na madrugada? Ei, Deus, ele não perde o controle. E também, lá em Gálatas, capítulo 6, 7, diz: de Deus não se zomba, de Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. A conta chegará mais cedo ou mais tarde. E esses que estão brincando, esses que estão caçoando, que estão zombando, a fatura deles vão chegar. Porque de Deus não se zomba. E é fácil. Abacuque, ele sabia, ele olhava o cenário e via que era um cenário de destruição, era um cenário de impiedade, mas ele sabia a quem recorrer, a quem questionar. Não é ir para a rede social e bater boca, não é ir para a rede social e começar briguinhas, não, é ir para o joelho e falar: Senhor, até quando? É ir para o joelho e falar com Deus: até quando, Senhor? Continuará essa situação? E Deus trará a resposta. Nós estamos passando por um momento que Deus irá tratar com essa nação. Já faz alguns meses que o Senhor colocou isso no meu coração, e eu tenho falado isso, tanto com os jovens lá em cima e em qualquer lugar que eu ministro, que Deus trará um avivamento para essa nação.
E eu estou falando de avivamento, não é essa bagunça que está acontecendo, não é essa palhaçada. Não, é avivamento. E o que é avivamento? É trazer vida. Ou seja, aqueles que estão mortos nos seus pecados, eles serão redimidos, eles se arrependerão e voltarão a viver espiritualmente. Isso é avivamento. Avivamento não é você sair pulando em pipoca, você sair, não. Avivamento é você mudar de vida. Avivamento é você falar: olha, eu estava andando todo desgarrado, todo cheio de pecado, todo falho, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo me lavou, me purificou de todo pecado, e agora a minha vida será simplesmente para agradar e benzer o nome dele. Isso é avivamento. Avivamento é quando as pessoas mudam a postura, ela muda o modo de viver, ela muda o modo de enxergar as coisas. Aquele que só pensava em riquezas, só pensava em coisas materiais, não, agora ele começa a pensar no reino de Deus, começa a pensar nas coisas espirituais. Isso é avivamento. Aquele que só pensava em o mal, só pensava em fazer maldade, não, ele começa a pensar em fazer o bem, ele deseja fazer o bem. Isso é avivamento. E é isso que Deus vai trazer. Mas antes de todo o avivamento, é necessário antes passar pelo vale. É necessário antes passar pela luta, pelo sofrimento. É necessário ter uma purificação. E Deus irá chacoalhar a figueira para que esses figos podres caiam. Deus irá balançar as igrejas no Brasil para que as pessoas comecem a ter compromisso com o reino dele. Deus irá fazer coisas, aqui, assim como disse aqui, com Abacuque, que se nós contássemos para alguém, elas não iriam acreditar, mas ele irá fazer, porque Deus tem promessas para essa nação. Aleluia! Porque Deus tem um propósito com essa nação. E muitas pessoas não estão acreditando nisso, mas as coisas estão se encaminhando justamente para isso, para passar ali pelo limbo, para passar ali pela prensa. Mas o vinho bom só sai se pisar bem na uva. É assim que funciona. E conosco não é diferente. A vida está muito fácil. As pessoas acham que o fato de carregar uma Bíblia e ir para dentro da congregação, ela se tornou uma cristã. Não se tornou. Ela acha que pelo fato dela ter uma credencial, ter uma carteirinha de membro da igreja, faça com que ela seja aceita por Deus. Não. Deus aceita aqueles que têm o seu nome no livro da vida. Não aqueles que têm o seu nome no hall de membro. E nós estamos brincando. Nós estamos deixando a desejar. Nós não estamos buscando como deveria. E muitas das coisas não estavam acontecendo no nosso meio pelo simples fato de nos desviarmos do propósito de Deus. Nos desviarmos do propósito de Deus. Porque se nós entendermos que Deus é tudo, e Ele é tudo em todos, que tudo é por Ele, para Ele, aí nós vamos começar a entender que não adianta eu sair da minha casa se não for para glorificar o nome do Senhor. Não adianta eu ir para o meu emprego, se para no meu emprego eu não glorificar o nome do Senhor com as minhas atitudes. Não adianta eu ir para a congregação simplesmente para mostrar que eu vim. Não, eu tenho que vir para adorar e vencer o nome do Senhor. Porque o que eu mais vejo hoje em dia são os crentes se corrompendo em pequenas coisas. Em pequenas coisas. E acham que está tudo bem. Na sexta-feira eu participo de um futebol. Eu gosto de brincar, não sou bom, nunca fui, mas vou lá liderar o time. E por incrível que aconteça, o que mais dá problema lá são os crentes. São os crentes. É gol que não foi gol e os crentes falam que foi gol. É bola que não saiu, os crentes falam, saiu. É falta que não houve, os crentes falam, foi falta. E a primeira coisa que eles brincam é: aquele daí é o pastor, o primeiro pastor que eu conheço que é desviado dentro da igreja. Aquele é o presbítero, o primeiro presbítero que é desviado dentro da igreja. E esse é o tipo de comentários que eu ouço lá. Mas por quê? Aqueles que deveriam dar exemplo não estão dando. Aqueles que deveriam dar testemunho não estão dando. E a justiça se corrompe. E por isso começa essa impiedade. E quando um crente abre a boca para falar algo, a voz dele já não tem mais peso.
porque ele é medido com essa régua, eles veem de fora. Então nós temos que andar de uma forma honesta a todo tempo, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. E de acordo com o que está acontecendo, e eu falo exclusivamente aqui no Brasil, com a postura que a igreja brasileira ela está tomando, o castigo é iminente. O castigo é iminente. Porque nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos voltar a nos ajoelhar. Eu lembro que antigamente, vocês também vão lembrar, você chegava na igreja e o pastor, na hora de começar o culto, tinha um sininho. E ele batia: irmãos, é a hora, vamos parar de orar que a gente vai começar o culto. Alguém lembra disso? Hoje tem que bater: irmãos, vamos parar de conversar, vai começar o culto. Não é isso? Porque o temor se foi. Eclesiastes capítulo 5 diz: quando entrares na presença do Senhor teu Deus, sejam poucas as suas palavras. Mas nós não sabemos disso, porque nós não lemos Bíblia. Como nós vamos saber qual é a vontade do nosso Deus, qual é o desejo, o desígnio dele, se nós não paramos para tirar um tempo para ver e aprender mais sobre ele? Minha esposa falou comigo: nossa, Fernando, toda vez que você vai pregar é só cajado. Eu falei: não, é porque as pessoas são intolerantes à verdade, e elas estão andando tanto no erro que elas já não toleram a verdade dói. E a verdade dói. E infelizmente hoje você não pode mais abrir a sua boca e falar a verdade. Eles estão tentando te calar. Você não pode falar a verdade acerca disso, não pode falar acerca daquilo. Se falar acerca daquilo, outro é processo. Mas enquanto Deus me der vida, enquanto eu estiver de pé, eu vou primar, eu vou me gastar em falar a verdade, custe o que custar, seja o preço que precisa pagar. Toda a oportunidade que eu tiver, eu venho falar a verdade. Que aquele que me chamou, ele me chamou para uma grande obra. Eu sei o que eu era, não é nem o quem eu era, o que eu era. Eu sei o que ele me fez. E tudo que eu tenho eu devo a ele. Então eu tenho que me gastar por ele. Eu tenho que me gastar cada dia mais em fazer a vontade dele. Porque por mais que eu me gaste, por mais que eu me dedique, ainda será pouco perto do que ele fez por mim. E o Senhor continua respondendo a Abacuque. E Abacuque questiona ao Senhor: mas Senhor, o Senhor vai trazer uma nação pior do que a nossa para nos corrigir? O Senhor fala: é. Mas como assim? Eu já disse que a justiça ela está sendo pervertida, que a impiedade ela continua e só cresce. E o Senhor disse que vai trazer uma nação terrível como essa para nos corrigir? Sim. Que eu abro um parêntese para falar algo. Os nossos pecados, eles sempre atraem coisas piores para nós. Sempre. Toda vez que nós pecamos, que o nosso pecado, ele sempre vai afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Eva pecou, Adão pecou e nós estamos aqui de tabela. Isso é um fato. Está uma mãe que é de oração, um pai que é de oração, mas aí tem um filho que está desviado, que está no mundo das drogas. E a mãe não dorme direito, o pai não dorme direito, porque o pecado do filho deles está afetando eles. Os nossos erros afetam as pessoas. Os nossos pecados afetam as pessoas, porque Deus nos criou para ter relacionamento. E é por isso que é amar o próximo como a ti mesmo. Porque toda vez que você errar, você vai estar machucando o seu próximo. Toda vez que você pisar na bola, você vai machucar o seu próximo. Toda vez que no seu casamento você fazer uma besteira, você vai machucar a sua esposa e os seus filhos. Porque o seu erro vai bater de tabela em terceiros. E esse é um dos motivos que nós temos que andar certo para não errar. Para agradar o nosso Deus. E 2, para não machucar os nossos irmãos. Você já viu os 10 mandamentos? Ele resguarda o próximo. Ele não fala sobre você, ele fala sobre o próximo.
Não adulterar, não tem como você adulterar com a sua esposa. Você adultera com a mulher do próximo. Matar, não tem como você se matar, isso é suicídio, mas você mata o próximo. Você rouba o próximo. Então Deus falou, olha, a partir do momento que você entender que os seus erros machucam o outro, você tem que começar a pensar e parar, porque você não vai ser o único atingido. Então, quando nós andamos de engano, dizemos que somos crentes, e lá fora nós andamos com uma postura totalmente contrária ao cristão, você não está jogando só seu nome no lixo, mas o Fernando que está aqui pregando também vai ser achacoalhado, também vai ser debochado por causa de postura daqueles que não servem a Deus. Eu disse que o que eu mais ouvi quando eu fiz seminário foi que eu estava fazendo um curso para virar ladrão, porque todo pastor é ladrão. Mas por quê? Olha os escândalos, olha o que está acontecendo, e isso esbarra em mim. Quando eu estava no seminário, eu estava na roda, tinha presbíteros ali, tinha pastores, eu falei, eu vou me casar virgem. Eles viram. Eu falei, isso não existe mais não, Fernando, você é doido? Eu falei, vou. Ele não existe jovens que não estão na pornografia, não existe mais jovens que não estão aí se masturbando. Não, isso não existe. Eu falei, existe, e eu sou um, e vou me casar virgem. Só que vocês deveriam dar o exemplo, vocês já não estão tendo fé mais para acreditar. E se vocês não acreditam, vocês não falam sobre, não incentivam a manter isso que a Bíblia diz que é essencial. E é por isso que as suas igrejas não têm. E é o que eu mais falo com todas as jovens, olha, se valorize. Se valorize. Porque vocês são preciosas. Eu fui ensinado assim. Só que hoje, no modo que nós estamos vivendo, tem retiros para formar casais. Retiro em que são levados jovens com o tema achando a tampa para a sua panela. Eu até riria se não fosse tão trágico, porque isso é trágico. Porque o Evangelho não foi feito para fazer romances, ele foi feito para salvar, para libertar, para trazer transformação, para levar para o céu. Esse é o papel fundamental do Evangelho. Não formar pares aleatórios de pessoas que não têm compromisso com Deus. Eu questionei o menino, eu falei, mas você terminou? Terminou? Não, nós vamos orar para Deus, tal, para você ficar firme aí. Ele falou, não, mas eu estou namorando de novo. Eu falei, você não é crente não. Que crente é esse que não ora para ter um relacionamento? Eu passei quase 2 anos orando. As pessoas falam, nossa, você é um casal tão lindo, vocês dois, mas olha o preço. Olha o preço que foi pago. Ninguém quer pagar o preço, só querem ter o resultado. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo agora. É os escândalos. É as pessoas dizendo, não, a gente tem que ir para a igreja mesmo, porque lá as meninas são mais famosas. São um tipo de coisas que eu tenho que ouvir. E não porque eles estão errados, mas porque muitas pessoas dentro da congregação estão dando motivo para que eles dizem isso. Essa é a verdade que ninguém tem coragem de falar. Estão dizendo, mas o Brasil é um país cristão, mas a qual custo? Que tipo de cristão está tendo no Brasil? Qual é o tipo de cristão que nós temos sido diante de Deus e diante dos homens? Porque nós precisamos ser reconhecidos diante de Deus, sim, mas nós precisamos dar testemunho diante dos homens. Mateus capítulo 5, versículo 16, se não falha a memória, fala justamente isso no Sermão do Monte, que nós venhamos proceder com a nossa luz para que os outros vejam as nossas obras, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E através da nossa vida nós estamos glorificando a Deus? Estamos tendo postura diante de Deus? E Abacuque continua, Senhor, mas essa nação, Deus fala, vai ser essa nação, ela que vai castigar vocês, ela que vai levar vocês cativos, é através da mão dela que eu irei operar no juízo. E tem pessoas que estão brincando de ser crente, elas estão brincando de servir a Deus.
E essa que eu chamo de louca. Porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Na mão do homem, você pede socorro para Deus e Ele te livra. Na mão do inimigo, você pede socorro para Deus e Ele te livra. Mas se você cair na mão de Deus, você vai pedir socorro para Ele. Quando Deus descer na terra para estabelecer juízo, a quem nós iremos pedir socorro se tivermos achado em falha? Para quem nós iremos clamar socorro? Para quem nós iremos dizer, me ajude? Já pensaram nisso? Não, Fernando, mas Deus é amor, e é por isso que Ele estabelece justiça, pelo fato deles ter amor. O amor não folga com a injustiça, o amor é justo. E quando Ele vier, todos nós estaremos perante Ele para prestar conta de todos os nossos atos, de todas as nossas palavras. As nossas obras serão provadas. E o que nós vamos ter para apresentar? Como nós estaremos diante de Deus naquele grande dia? Porque eu não conheço vocês, eu não sei o que passa no íntimo da mente de vocês, mas Deus sabe. Ele sabe o que passa no íntimo do meu ser. Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu faço quando ninguém está vendo, Ele sabe o que eu faço no meu quarto quando não tem mais ninguém, Ele sabe os sites que eu acesso, Ele sabe. Deus, Ele não será pego de surpresa, jamais. Para nós Deus diz que todas, não é algumas, são todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. E Deus fala com Abacuque, eu vou trazer eles, mas olha como será o fim deles. E Deus revela para Abacuque o que aconteceria com os babilônicos, qual seria o fim trágico deles. Mas muitos dos que eram israelitas, muitos da tribo de Judá, tiveram o mesmo fim que os babilônicos. A maioria daqueles profetas que, quando Jeremias estava falando, ei, o Senhor falou para se entregar, e eles falavam, não, o Senhor falou que vai dar a vitória em Joaquim, vamos pelejar. Eles tiveram o mesmo fim que os babilônicos. E aqueles que agem de engano dentro da casa do Senhor, eles também terão o mesmo fim. Aqueles que dizem servir a Deus e não servem, mas são pedra de tropeço, eles terão o mesmo fim, se não se converterem. E essa palavra que a princípio parece dura, mas eu não acho que é dura, porque Deus açoita e corrige a todos que amam. É porque ainda tem oportunidade. É porque ainda tem oportunidade. Porque nós precisamos tomar uma posição, e uma posição séria. Porque há quanto tempo nós não vemos uma mudança? Foi dito pelo pastor aqui, há quanto tempo não há renovação na vida de muitos crentes? Há quanto tempo não há pessoas intercedendo para que Deus venha salvar almas? Porque isso já não é mais o ápice, o desejo da igreja. Ah, mas para quê? Eu estou precisando de um carro. Ah, mas para quê? Eu estou precisando reformar minha casa. Ah, mas para quê? Eu estou precisando fazer tanta coisa, eu tenho que me informar. Tem um hino da harpa, o hino 16, que ele fala sobre isso. Que vão-se os dias, vão-se os dias, e quando nós chegarmos diante de Deus, quantas almas vamos apresentar para Ele? Quantas vidas será que nós impactamos? Quantas vidas será que sofreram uma transformação através da nossa? Quantas vidas foram mudadas e elas podem lá na frente chegar e falar, olha fulano,
Eu te observei aquela feita, você nem sabe disso, mas através da sua postura eu decidi mudar de vida. Ei, será que nós estamos tendo essa postura? E o bom é que Abacuque, quando ele vê isso, ele faz uma oração de graças a Deus. E a primeira coisa que ele fala na oração, ele fala: eu vi os teus feitos, Senhor, e tremi. Sabe por quê? Porque Abacuque sabia quem era o Deus de Israel. E os crentes hoje não têm temor diante de Deus, porque eles não sabem o Deus que eles servem. Não têm reverência para com esse Deus, porque eles não sabem o Deus que eles servem. Em 2008, eu não servia a Deus. E teve uma vez que eu estava em Teresópolis, meu pai namorava uma mulher lá. E estava com o filho dela, e ele falou: vamos ali, Fernando, está acontecendo uns negócios bacanas ali, o pessoal está fazendo os rituais ali, e eu quero lá você ver. Eu falei: vamos. E chegamos lá, tinha um que hoje eu entendo, ele estava endemoniado, um cara sem camisa, todo tatuado, todo cheio de pinça, e ele batia uma faca no peito, e a faca ia amassando. Eu falei: meu Deus, que coisa é essa? Ele falou: vamos ali. Nós entramos em um beco, e entramos na casa, e nessa casa tinha desenhado um pentagrama com a estrela de Davi, tinha umas numerações, e dali estava uma turma de jovens, de adolescentes, e eu no meio. Aí eles falaram: nós precisamos fazer uma reza, todo mundo de mão dada em volta do círculo, para começar a invocação. E eu não era crente, mas reza não era comigo, eu não vou fazer nada. Fechei o olho e fui. E daí a pouco, uma daquelas adolescentes, ela fica endemoniada, e a moça que presidia aquele ritual, ela começa a conversar com o diabo. E o diabo não queria responder ela. Ele falou: mas o que está acontecendo? Ele falou: eu não vou fazer nada aqui. Ela falou: mas por quê? E ele apontou para mim. Falou: por causa dele. O homem lá de cima está com eles, eles vão embora, eu vou. E eles me expulsaram dela. E eu não era crente. Eu saí correndo, e corri muito, porque eu estava atemorizado. Falei: o diabo falou que não gosta de mim, então perfeito. E eu corri. E depois disso eu comecei a entender o que Deus tinha para mim. Que mesmo quando eu não buscava, mesmo quando eu não fazia conta dele, ele já estava me guardando, me livrando para o projeto que ele tinha. Deus já estava com as suas mãos sobre a minha vida, me guardando para aquilo que ele queria fazer. E é por esse motivo e muitos outros que eu não me amedronto de subir aqui e falar o que tem que ser dito. Porque nós precisamos ter um choque de realidade. As coisas estão muito de oba-oba. Quantos cristãos que já têm muito tempo de casa, nunca ganharam uma alma, nunca evangelizaram ninguém, nunca pararam para falar do amor de Deus, nem mesmo dentro da sua família. Quantos? E se dizem cristãos? Quantos de nós estamos acovardados? Eu estava comentando, eu e o irmão Hugo, nós fomos uma espécie de Cracolândia ali em Contagem. Nós fomos visitar uma moça que ele conheceu, uma moradora de rua. Irmãos, quando nós começamos ali a falar do amor de Deus, evangelizar, o tempo fechou, era nele querendo dar facada no outro, briga, quer ter tudo, e ele conversando, eu orando e repreendendo, e o cenário é feio. Eu falei: quantos crentes será que eu consigo trazer para um local desse, para poder evangelizar? Será que eles teriam coragem de vir falar do amor de Deus no reduto de Satanás? Porque aqui dentro da congregação, falar do amor de Deus é fácil. Mas quantos que se dizem crentes, se você for na casa dele lá e fazer uma oração, ele mesmo não cai manifestando? Aquele que canta juntamente conosco, aquele que aplaude juntamente conosco, mas se você for na casa dele fazer uma oração, a coisa muda.
Porque estamos sendo crentes só dentro da congregação. Estamos esquecendo de ser lá fora. 2 horas aqui pertencemos a Jeová. E nas outras 22 lá, nós nos dobramos diante de Baal. Nós temos que repensar nossos conceitos. Nós precisamos nos voltar a Deus. Precisamos nos achegar na presença dEle com temor. Precisamos entender quem é esse Deus que nós servimos. Porque esse Deus, Ele não aceita metade. Esse Deus, Ele não aceita 98%. Esse Deus, Ele não vai se dividir com a sua faculdade, Ele não vai se dividir com o seu emprego, Ele não vai se dividir com o seu namoro, não. Ele quer ser primazia. Ele quer estar em primeiro lugar na nossa vida, Ele quer ser prioridade. Mas nós estamos deixando de dar ouvido à voz de Deus para ouvir outras coisas. Os crentes agora já estão indo para um lado em que tem crente aí que está apoiando aborto, em que tem crente que está falando que sim, toda forma de amor é amar, que não tem nada a ver, que Deus só quer o nosso coração. E eu falei com um desses, eu falei, Deus quer o coração? Mas por que Deus quer o coração? Ele falou, não, porque é do coração que deseja, que sai todos os nossos pensamentos, a saída da vida. Eu falei, Falei, então a sua mãe, ela é crente? Ela é cheia de Deus? Então se ela tiver um problema no coração, problema cardíaco, e morrer um traficante, matador, e está lá, na ficha dele, doador de órgão, aí pega o coração e passa para ela, ela agora não vale nada. Porque o coração dela foi embora, agora é outro. E sabe por que interpretam a Bíblia desse jeito? Porque eles não se gastam em entender o que é que a Bíblia diz a respeito disso. Por que Deus fala que quer o nosso coração? Quando Ele faz coração, Ele está falando da nossa parte emocional, da nossa mente, de onde saem todos os nossos desígnios. Tudo aquilo que nós pensamos, se nós planejamos estar aqui, e Deus fala, eu quero entrar aí dentro e tomar conta, eu quero Ele por completo. Então não é somente essa questão de desejo, não. Deus quer o nosso ser, o nosso intelecto, em que nós possamos falar, eu não faço isso porque o pastor não deixa, minha congregação não deixa, não. Eu não faço isso porque isso não agrada ao Deus que eu sirvo. Esse é o pensamento de alguém que tem seu coração mudado. E nós precisamos ter a nossa mente mudada. Que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racionalidade não vem do coração, vem da nossa mente. Você tem que saber o que você faz para Deus e o porquê você faz. Aí você vai ver pessoas que ficam mandando, olha aqui, Fernando, o homem está vendendo aqui o hálito, o sopro dele, que vai curar as pessoas e os crentes estão comprando. Mas por quê? Porque eles não têm uma renovação na mente. Eles não tiveram a sua mente mudada. Eles não sabem o que é apresentar o seu ser como um culto racional para Deus. Eles não sabem. A maioria do povo faz as coisas em cadeias, ou seja, eles estão fazendo, vou fazer também. Se eles estão fazendo, deu certo, então vou fazer também. Não. Faça com convicção, faça sabendo o que você está fazendo. Eu estou aqui nessa noite com muito temor de Deus, fazendo algo com convicção, dizendo a palavra que Deus colocou no meu coração, que se não haver uma transformação, nós iremos padecer. Que se nós não buscarmos a Deus verdadeiramente, as coisas não irão mudar. O que você mais vê é filho de crente hoje, que dá mais trabalho do que filho daquele que não é crente. Fala, Fernando, mas eu ensinei o caminho que deve andar. Ensinou como se você não sabe trilhar? Você mesmo fala que não lê Bíblia, você fala que não jejua, você fala que não ora pelas madrugadas, você fala que não tem um devocional e quer que seu filho seja bom. Ele não será.
porque Ele vai trilhar o caminho que você mostrar. E se você mostra ser um crente descompromissado com Deus, Ele também será. Nós precisamos nos atentar a essas coisas, porque são essas coisas que estão fazendo com que a nossa justiça ela venha a ser pervertida, com que a impunidade ela aumente. Porque nós estamos vendo, eu vejo muito crentes dizendo isso, não, isso está escrito na Bíblia, né? Vai acontecer mesmo. O fato de que vai acontecer, você não tem que participar e ser conivente. O fato de que vai acontecer não quer dizer que você tem que estar aplaudindo. A Bíblia fala também que os anos do homem são 120, que 80 é enfado e cansaço, e que o homem voltará ao pó. Já que vai acontecer, porque você também não vai para o pó de uma vez. Isso nós não queremos. Nós queremos nos isentar da nossa culpa, da nossa responsabilidade. Não, essas coisas vão se cumprir, mas você não tem que participar dela, porque a Bíblia fala que existe um Espírito que ainda resiste. Esse Espírito é o Espírito Santo através da igreja, que ainda existe contra as obras do maligno nesse século. Mas nós não oramos mais. Não entramos na presença do Senhor com o devido temor e com a devida reverência. Não. E com isso que está acontecendo, as igrejas estão esvaziando. As que ainda estão cheias, elas estão cheias, mas a qualidade está lá embaixo. E se você fala, irmão, estou precisando de alguém para dar uma aula numa escola dominical, pelo amor de Deus, não me chama. Meu chamado não é esse. Como o seu chamado não é falar da Bíblia? Você é crente. Eu vi um testemunho de um pastor, se não me falha a memória, no Irã. Não vou dar com certeza. Ele falou que ele estava em missões de um lugar e lá não poderia ler a Bíblia. E aquele que era pego com a Bíblia, ele sofria sanções, então ele era castigado. E ele decidiu com a congregação, nós vamos rasgar a Bíblia. E cada um vai levar uma folha. E cada um ficou incumbido de pegar e decorar a página, o capítulo que estava na sua página. E quando começava o culto, falava, irmãos, Isaías 53. E o que ficou com a parte de Isaías 53 levantava e recitava. Não, os crentes hoje recitam o Salmo 23. Porque nós não gastamos o nosso tempo com a palavra do Senhor. Não gastamos o nosso tempo nos entregando a Ele verdadeiramente. Preferimos ouvir o que está no TikTok, preferimos ouvir o que está no Kawaii, no Instagram, do que passar tempo com Ele. Agora estamos aprendendo Bíblia, lendo Gênesis, vendo Reis, novelas que só descredibilizam a Bíblia, em que aquilo é um manto de perversidade, não tem um capítulo que não tem algo imoral, e os crentes estão lá, se gastando o seu tempo, o seu vigor, na frente de uma tela, e dizendo, não, essa aqui pode, porque ela é de Deus. Irmãos, é tempo de despertar. É tempo de despertar. Eu disse aos irmãos que aconteceu um fato comigo há umas 4 semanas, 5 semanas. Um amigo me convidou, Fernando, tem culto na sua igreja hoje? Eu falei, não, hoje não tem. Ele falou, vamos lá na minha congregação, assiste um culto com nós, dá uma glória lá. Eu falei, tá bom, vou lá. Liguei para minha esposa e falei, eu vou ir no culto de fulano e tal. Ela, você vai pregar? Eu falei, não, vou lá. E fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, o Senhor falou comigo, eu quero que você fale essa mensagem lá. E eu falei, Senhor, mas eu estou indo convidado para um culto. Bom, então o Senhor, né, o Senhor que faz a minha agenda, o Senhor olha aí, se Ele me der pelo menos uma oportunidade, eu falo com Ele. Eu vou gastar 15 minutos do tempo dele, eu falo correndo igual um locutor, mas eles entendem. Cheguei lá, antes, fui me arrumar e ele falou, qual é o terno? Eu falei, mas terno, um calor desse? Eu, tá bom. E fui. Estava orando, acabei de orar, abri a Bíblia, o pastor da igreja veio e falou aqui, eu senti de Deus hoje, você quer pregar para nós?
Ele falou: nunca fiz isso, mas você quer pregar para nós? Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. E sobre a mesma mensagem eu falei lá, e eu vi pranto, pessoas chorando, do mais jovem até o mais velho. Deus está à procura de pessoas que se entreguem na obra dele para participar desse avivamento que vai vir. Eu já tenho falado com os jovens: ore, busque, para que você venha fazer parte desse feito. É uma oração minha particular. Eu falo: Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu quero estar lá para poder falar do teu amor e fazer parte desse avivamento. Não tenho a pretensão de ser nenhum John Wesley, não tenho a pretensão de ser nenhum Spurgeon, não tenho a pretensão de ser nenhum Moody, mas eu quero fazer parte, pelo menos pelos que estão na minha volta, para que quando o Senhor quiser me usar e abrir a minha boca, eu falar aquilo que o Senhor mandar e as almas se converterem ao Senhor, buscar a sua face e serem salvas. E nós precisamos disso. Então busque o Senhor. Porque se você for ver aqui no capítulo 3 de Abacuque, eu já estou finalizando. Abacuque começa a sua oração e ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas coisas, faz conhecido em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. E lá no finalzinho ele diz: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha nos currais, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo? Eu sei que o cenário não é propício, eu sei que virá um castigo de Deus, eu sei que as coisas vão se afunilar, mas eu também sei que o meu Redentor vive, e eu vou confiar nele. Por mais que essa desgraça virá, eu sei que ele vai me guardar pela minha fidelidade, porque o próprio Senhor vai dizer: o justo viverá da sua fidelidade. Então, em meio a tantos furacões, a tantas coisas, aquele que permanecer fiel, ele será salvo. Porque todos nós queremos ouvir aquela passagem de Apocalipse, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque todas essas coisas serão passadas, sim, mas para aqueles que andarem retamente e buscarem santificação aqui na terra. Somente eles terão esse prazer de gozar a presença do Eterno. Se nós não buscarmos andarmos de acordo com a vontade de Deus aqui na terra, nós não entraremos no céu. O céu começa aqui, o reino de Deus começa aqui, a nossa postura e o nosso relacionamento com Deus começa aqui. E se nós não queremos ter comunhão com Ele aqui na terra, não vamos ter com Ele lá no céu. Porque muitos farão parte daqueles que estão lá em Mateus capítulo 7, que dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós fizemos milagres. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não os conheço. Então procuremos ter intimidade com o nosso Deus. Procuremos ter testemunho diante dos homens. Procuremos andar fielmente. Porque são dias ruins, são dias maus. São dias em que nós não vemos mais crianças sendo batizadas no Espírito Santo, jovens sendo batizados no Espírito Santo. Quando foi a última vez que você viu alguém sendo batizado no Espírito Santo? Me fala. Será que faz 1 ano? 2? 5? Porque nós estamos mudando. Estamos deixando de buscar o reino de Deus e correndo atrás dos acréscimos. Esquecendo que Deus sabe da nossa necessidade. Deus sabe daquilo que nós precisamos. Mas nós temos que saber que para que isso se cumpra na nossa vida, é necessário ter comunhão com Deus.
Então é bom endireitarmos a nossa vida. Cada um aqui sabe qual tem sido a sua postura. Cada um aqui sabe qual tem sido o seu posicionamento diante de Deus. Então cada um aqui examine a si mesmo, como diz lá em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11. Cada um examine a si mesmo. E preste atenção como está sendo a sua conduta. Fiquem de pé, eu gostaria de fazer uma oração. Eu, numa das escolas dominicais, conversando com os jovens, eu falei com eles que muita coisa para mim é incerta, mas duas coisas eu tenho certeza nessa vida. Uma, que meu Jesus ele vai voltar. E duas, o meu chamado. Essas são as duas coisas que eu tenho certeza na minha vida. E está aqui, pastor Marcos sabe, nunca cheguei nele de oportunidade, nunca. Falei, pastor, eu quero pregar, não. Eu sou até assediado, prega aqui, mas eu não prego se Deus não me der palavra. Pode me convidar, se Deus não tiver me dado palavra antes, eu não vou. E nós precisamos de pessoas com compromisso com o reino de Deus acima de tudo. Compromisso com Deus é essencial para o andamento do Evangelho. Mas nós estamos querendo ser vistos. Estamos esquecendo daquela palavra que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. É algo que me deixa triste, é quando alguém fala: nossa, Fernando, que coisa linda que você está falando, isso aí, nossa, nunca pensei para ver isso, sabe, eu nunca pensei. E eu falo: Senhor, isso está ali na Bíblia, está ali, é só ler. Eu não prego nada que não esteja aqui dentro, eu não falo nada de mim mesmo, eu só falo aquilo que está embasado na Bíblia. E o que eu tenho, qualquer um pode ter. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. O problema é que nós não queremos nos comprometer, não queremos pagar o preço, não queremos deixar de ir em festas, não queremos deixar de ver séries, não queremos deixar de passar tempo com nossos colegas para passar tempo com Deus. Mas aqueles que se disponibilizam para fazer isso, eles terão um galardão quando o Senhor voltar. Aqueles que se disponibilizam para isso, eles não têm infortúnios, eles não se preocupam com essa vida, porque Deus é o socorro deles. Eu não ando preocupado com nada. Eu não tenho medo de desemprego, eu não tenho medo de inflação subir e dela descer, porque eu sei que aquele que cuida de mim, ele não dorme, e ele nunca me desamparou. Mas eu sei disso porque eu tenho intimidade. Eu vejo ele nas pequenas coisas. Não precisa ninguém me marchando para o meu lado, falando em mistérios para entregar algo para mim, não. Porque ele falando comigo, eu ouço, eu não preciso de terceiros. Eu ouço a voz do Deus que eu sirvo. Eu tenho intimidade com o Espírito Santo. E as pessoas estão perdendo isso. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Que Deus venha ter misericórdia da igreja brasileira que está se vendendo e se corrompendo por coisas banais. Mas o que eu disse aqui, eu reitero: o Senhor trará um avivamento para esta nação. O Senhor trará um avivamento. E eu farei parte dele. Agora eu quero saber se você vai querer fazer parte. Feche os seus olhos. Ah, Senhor amado. Deus poderoso, Deus tremendo, Deus santo. Ah, o Senhor que sabe todas as coisas e sonda o nosso íntimo. Oh,
O Senhor, Pai, que nos sustenta, o Senhor que nos guarda, o Senhor, meu Pai, que tem nos livrado, tem nos purificado, Senhor, mesmo sem merecermos. Pai amado, eu oro por cada um que está, meu Pai, nessa noite. Meu Deus, eu oro, meu Pai, e imploro ao Senhor que perdoe nossos pecados. Perdoe as nossas falhas, Pai, para que a nossa oração venha a ser aceita por Ti. Senhor, que em cada coração, em cada vida, Pai, que está, venha haver o toque do Senhor, o Teu Espírito Santo, nesta noite. Meu Deus, que a voz que falou comigo ali, Pai, em 2011, naquele show, que a voz, Senhor, que me tirou das trevas e me trouxe para a luz, que o poder, Pai, que emana, meu Deus, e que queima no meu ser, Pai, venha queimar também no deles. Ora basto, ora mandaragai, ei mantore basto, remanda resca. Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que venhamos nos converter a Ti, Senhor. Que venhamos, meu Pai, ser cristão, meu Pai, não só de palavras, mas de atitudes, Senhor. Pai amado, que no meio do vendaval que irá se levantar, que no meio, Senhor, das desgraças que estão por vir, Senhor, meu Pai, que nós venhamos estar firmes, Senhor, com os olhos fitados em Ti, meu Pai, e que mesmo, meu Pai, assim como diz Abacuque, Senhor, que o fruto, meu Pai, da oliveira minta, meu Pai, que não haja fruto na figueira, que não haja ovelha, meu Pai, nos currais, Senhor, que nós venhamos exultar, meu Pai, o Deus da nossa salvação, que venhamos, meu Pai, estar diante de Ti, com a fé e com a certeza que Tu és Deus e que Tu estás acima de tudo, que nada sai do Teu controle. Que aqueles, Pai, que vivem de engano, Senhor, aqueles que estão com a maldade, meu Pai, entrelaçada na sua mente, que a máscara deles venham cair, Senhor, que eles venham ser descobertos, Pai, que o Senhor venha passar em revista, Senhor, e aquele que for achado em falha, Senhor, ele venha ser tirado, Pai. Purifica o Teu pasto, Senhor, tira o bode do meio das ovelhas, para que a cobra cresça. Oh, Espírito Santo, aqueles que estão encovardados, Pai, que estão parados, que estão com medo, Senhor, sopra com Teu Espírito, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, dar força, coragem, ousadia, Senhor, intrepidez e unção, para que eles venham, meu Pai, proclamar o Teu nome. Espírito Santo, o Senhor que nunca nos abandonou, o Senhor que nunca nos deixou, Pai, que o Senhor venha avivar a Tua obra, Senhor, aviva a Tua obra em meio dos ventos, Pai, onde fica, faça vista, Senhor, faça, meu Pai, de novo, meu Pai, as mesmas obras de outrora, que venhamos dar lugar, meu Pai, para o Senhor nos encher do Teu Espírito Santo, que venhamos dar lugar para o Senhor, meu Pai, profetizar, nos usar para profetizar, Senhor, que venha haver cura, que venha haver libertação, meu Pai, que as pessoas venham ser libertas da garra de Satanás, que todo jugo, Senhor, que toda arma forjada, todo plano arquitetado por Satanás venha cair por terra, meu Deus. Senhor, nos desperta, Senhor, para que o Teu nome venha ser glorificado em nossas vidas, para que o Teu nome venha ser glorificado em nossas vidas, para que o Teu nome venha ser glorificado em nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, Pai, e te dou graça em nome do Teu Filho amado, nosso Jesus Cristo. Que assim seja, amém.
do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos nossos irmãos.